Hoje é dia 27 de setembro de 2020 e, além do dia de São Cosme e Damião, é Dia Mundial do Turismo e do Turismólogo. E aí eu pensei em relembrar um texto que eu escrevi sobre o possível entrecruzamento entre turismo e arte, contra a ideia romantizada do turismo, né, sempre alardeada como algo às vezes até acima do bem e do mal. O turismo é aquela coisa que vai reabilitar a economia, o turismo vai nos salvar das nossas pobrezas, etc. Lembrando sempre que o turismo é para uma parte específica da população, né, a parte que tem dinheiro para fazer isso. E, portanto, eu vou relembrar, claro, que o turismo está inserido nesse mercado capitalista que a gente vive, mas ele é um fenômeno social, né, que tem a ver com a curiosidade, tem a ver com a bisbilhotice, tem a ver com essa espécie de interesse pelo outro, né? Então, ele tem essa característica social imersa no mercado, mas não queria relembrar que ele está sempre atrelado a essas lógicas do mercado, essas lógicas estatísticas, né? E lembrando como Foucault nos alerta, né? Estatística é um saber do Estado, né? Então, esse texto está aqui nesse livro também, que eu vou deixar no link. Copa para quem? Olimpíadas para quem? E aí, então, portanto, o turismo é um fenômeno mais ou menos recente, né? Aliado à ideia de industrialização, de massificação dos transportes, etc. E isso afeta diretamente a nossa ideia de viagem, né? O turismo instrumentalizou a viagem. A viagem sem turismo é algo dissonante, né? Então, o turismo tem a ver exatamente com o consumo da viagem, né? É uma prática que atua no tempo livre do trabalhador. Então, o sujeito tem que fazer antes um trabalho, né? Ele tem que ganhar dinheiro para conseguir fazer turismo. Mostra essa dominância da questão financeira, né, do turismo. Então, o Akinbei tem um texto muito legal que chama-se Superando o Turismo. E ele fala sobre essa questão do turismo, do turista meramente consumidor, e fala da experiência do derviche, que é um andarilho, e que como que a viagem é possível mudar o estilo de vida da pessoa, mas o turismo não. O turismo faz com que a gente viva as coisas, mas sempre com um olhar afastado, né? Com uma certa economia dos sentidos. A gente nunca quer se deixar levar por aquilo, mas quer sempre ter uma zona de conforto, está sempre numa certa zona de conforto. E aí o turismo, que seria essa maneira de contextualizar, recontextualizar o mundo a partir da lógica capitalista, não muda os nossos paradigmas de vida, né? Então, o derviche, como ele conta, seria esse andarilho, praticamente um mendigo, que anda, né, e passa pelos lugares e vai se transformando conforme a viagem se desenrola. E aí a errância, essa forma de vivência, ele classifica como uma forma de experimentação do mundo, de uma relação viva com o mundo, o Akinbei. E é um texto muito legal, ele fala sobre essas relações do Islã e tudo mais. É bem interessante, e eu também vou botar o link para quem quiser ver. E aí a gente lembra a ideia de turismofobia também, né? A turismofobia também pode, de certa maneira, ter um componente xenofóbico, né? Mas ele também está ligado muito à ideia de gentrificação. Então, lugares como Espanha, por exemplo,
Portugal, Brasil, já estamos vendo esse tipo de prática porque ela valoriza o turista e desvaloriza o sujeito local, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em Santa Teresa tinha um bondinho que custava 60 centavos. Esse bondinho foi precarizado a ponto de ter um acidente terrível e o motorneiro morreu, várias pessoas ficaram feridas e depois desse acidente o bondinho voltou. O bondinho voltou e custa R$ 20. Então ele é claramente um bondinho turístico, não é mais para os moradores, né? Embora se possa fazer um cadastro para ter a possibilidade de andar esse bondinho, mas ele, como morador, né, gratuitamente, mas ele não vai mais até o lugar onde ele ia, não tem mais os mesmos horários, então ele ficou disfuncional. Ele não serve se você for trabalhar de manhã cedo, se você volta na hora do final do seu trabalho. Então, ele ficou claramente turístico. Esse é um exemplo. Como, por exemplo, aqui o caso na parte chamada de Porto Maravilha, né? Onde valoriza-se a Pedra do Sal, aquela parte conhecida como Pequena África, para vender a ideia de um turismo de essência, né? Então pega a cultura negra e a vende, né? Vende os moradores juntos, né? Então, por exemplo, falando em turismofobia, tem um coletivo na Espanha que se chama Aran, que, por exemplo, ataca, como eles dizem, o hipsterismo e turismo. São novas formas de terrorismo, né? Então, eles picham tourists go home e mais refugiados sejam bem-vindos. Então, esse tipo de coisa. Então, mostra que a questão do turismo, ela é tensa, ela tem suas tensões e tem suas controvérsias. Não é exatamente algo puro, né? Que a gente pode celebrar com tanta facilidade assim. E muitas vezes o turista quer ver o que ele viu no cartão postal, né? Então, se ele não tem aquela experiência, ele se sente decepcionado. Então, ele quer ver o que ele viu num filme, ele quer ter aquela mesma vivência. E nem sempre isso é possível, né? A vida é muito mais suja do que no filme, né? Então, tem processos até chamados de patológicos, como síndromes, que você, quando vai para Jerusalém, pode ficar extremamente religioso, ou quando vai para Paris e você não encontra um mímico, você se sente mal, né? Tem uma síndrome de Stendhal, que é o escritor, né? Que quando ele foi para a Itália se sentiu um arrebatamento intenso. Então, existem pessoas que sentem esse tipo de coisa e são processos também vistos como patológicos. E o turista sempre quer a cultura, né? Mas a cultura, também como lembra Guattari, é um conceito reacionário, né? Profundamente reacionário. Ele diz o seguinte: é uma maneira de separar atividades semióticas em esferas às quais os homens são remetidos. Tais atividades, assim, são padronizadas, instituídas potencial ou realmente e capitalizadas para o modo de semiotização dominante, ou seja, simplesmente cortada das realidades políticas. Então, a cultura fica separada do seu contexto, como se ela não tivesse um aspecto político. Por exemplo, a gente está falando agora, falei agora da Pequena África, né? Então, um aspecto político extremamente pungente, né? Ali onde está, por exemplo, o Museu do Amanhã, o Cais do Porto, onde chegavam pessoas escravizadas, os africanos escravizados. Então esse é um componente político muito forte e ele é visto como algo depois o que os negros fizeram, puramente cultural, né? Então a gente pode sugar essa cultura que ainda existe, na cultura do samba, a cultura da capoeira, a cultura brasileira, essencialmente, né?
e destacá-la do ambiente político, né? Então, por isso que o Guattari nos alerta, né? A gente, quando consome cultura, a gente está podendo consumir um conceito extremamente reacionário. Então, um conceito segregativo, né? Um signo de status também, quando você tem cultura, né? Então, existe também o que a gente chama de capital cultural, né? As pessoas que têm capital cultural têm mais relevância na sociedade, né? Elas têm mais saberes e etc. E quem pode ter esses saberes, né? No outro extremo também existe um turismo na periferia, que é uma forma estranha de você circular por aqueles espaços, também tirando o aspecto político, né? Então, ver as pessoas como um certo exotismo, né? Como se você pudesse passear pela favela de Jipe, né? E aquilo remetesse uma certa savana, né? Que você vai para ver os animais, né? Então, esse tipo de turismo também não é um consenso, né? Tem esses aspectos estranhos para a gente pensar, né? É, então, esses exotismos, né, transformam o feio em belo, a sujeira em bonita, a desigualdade social em interessante, em todos os tipos de problemas que acontecem naquele espaço como algo pitoresco, né? E apartados dessa questão extremamente política, né, social. Então, é essa ideia da indústria do turismo, né, que vende esse tipo de experiência, né? Como diz Ourix, portanto, não é surpreendente o entusiasmado canto da sereia com o qual os capitalistas e pesquisadores ufanistas geralmente começam ou terminam seus discursos, quando dizem que o turismo é o principal empregador do mundo. Então, né, diante desse cenário turístico, hoje a gente está numa pandemia, né, às vezes a gente está, muita gente querendo fazer planos, né, para viajar e tudo mais, quando tudo isso acabar. Mas é possível, preciso relembrar, né, que ela não é o turismo não é um valor acima do bem e do mal, que existem cadeias de produtores, às vezes não, muitas vezes, que estão precarizados, né? É uma cadeia de serviços muitas vezes informal, né? Então, diante desse cenário, é possível lembrar sempre que existe uma ideia de contrapoder, né? De uma viagem que não precisa ser instrumentalizada pela cadeia do turismo, né? Da ideia de errância, da ideia de deambulação, de você caminhar, né? Por exemplo, caminhar na própria cidade, caminhar numa cidade vizinha e assim por diante, né? As experiências que nós temos, elas não precisam estar sempre mediadas pela essa ideia essencialmente capitalista do turismo, né? Mas talvez pela ideia da viagem, pela ideia do deslocamento e pela ideia de troca de experiências humanas.